Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Hoje, continuando os estudos de uma das obras básicas da nossa doutrina, que é a obra O Céu e o Inferno. E hoje, mais especificadamente, iremos falar do capítulo 9, intitulado Os Demônios. E por isso colocamos, o título do programa como sendo o que são demônios, onde eles vivem, o que eles fazem, para a gente justamente contextualizar essa questão. No programa passado, nós justamente estávamos falando sobre a questão dos anjos, o que são os anjos na visão da doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre essa questão dos demônios, que é uma figura que, sem sombra de dúvidas, está aí em várias religiões, é um termo muito falado, e qual que é a visão, então, racional estabelecida, então, pela doutrina espírita. Lembrando, que todos os episódios são gravados e disponibilizados lá na nossa playlist no canal Sintonia no Bem no YouTube. Basta procurar lá se você não assistiu os anteriores. Antes de mais nada, convido a todos a fazermos uma oração para que então a gente possa se sintonizar. Eu vou pegar uma água antes, para que a gente então possa sintonizar, pedir a espiritualidade maior, que nos ampare e que abra os nossos corações, a nossa mente, para que então possamos fazer esse estudo. Então, amado Mestre Jesus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este momento, de termos a oportunidade de poder estudar e refletir sobre este assunto. Que possamos levar para o nosso coração e possamos exteriorizá-lo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes para com o próximo. Nos abençoe hoje e sempre. Com a oração que Jesus nos ensinou, iniciamos então mais um estudo das noites de quinta-feira, pedindo a bênção então neste programa. E para todos aqueles que estão nos assistindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre. E que assim seja. Amém. Então, começamos então mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos demônios. E indo já direto ao ponto, o que acontece? E já pegando o fio da meada da semana passada. Essa questão da criação, de que Deus, sendo então, para todo o nosso argumento, ele é muito baseado no que vem a ser Deus e quais são as suas qualidades. Então, é o ponto primordial para qualquer questionamento. Muitas das vezes, fazem certos comentários, se travam certos debates que antes, eles que poderiam ser muito bem evitados se essas qualidades fossem colocadas em início. O que eu quero dizer? Por exemplo, Deus é amor? Sim, eu acredito que Deus seja amor. Beleza. E ele é infinitamente bom e justo? Sim, senão ele não seria Deus? Certo. Então, observe. Se você conversa com duas pessoas que concordam com isso, de que Deus existe, primeira coisa, e que ele é amor, e ele é infinitamente justo e bom, aí vai. O ponto principal ali. Quem ama, cuida. Então, como que ele criaria seres privilegiados ali para adorar a ele e pronto? Por exemplo, os anjos. Como que ele criaria seres condenados ao mal? Como que ele criaria seres que estariam condenados para tal coisa e outro para tal coisa e pronto, acabou? Onde estaria o senso de justiça ali, propriamente dito? Então, observem que muitas das discussões que se traçam sobre condutas religiosas, sobre éticas religiosas,
ela deve ser muito pautada no seguinte sentido: qual é o ponto de vista de Deus? Como que está esse ponto de vista? Porque ele é a partida para tudo. O que eu quero dizer com isso? No capítulo 9, que também não é diferente dos demais, Allan Kardec faz justamente, de novo, o mesmo raciocínio. Porque ele vira e fala assim: se Deus é infinitamente bom, como que ele vai criar seres maldosos? Seres voltados só para o mal? E aí Deus... E aí tem, por exemplo, em outras religiões, usa muito o termo do diabo ou Satanás, né? Que seria o contraste, o oposto. Tá, então, se existem essas duas figuras, o bem e o mal, então ele não é o Todo-Poderoso, Deus, no caso. Então existe alguém que se equiparou a ele. Então ele não é o Todo-Poderoso. Então ele não é infinitamente alguma coisa. Porque tem alguém que chegou até ele. Para ser infinito, não tem como comparar. Não tem como mensurar. Se alguém chegou a esse ponto, então ele também seria infinito, só que no sentido oposto dessa questão. Então ele não seria totalmente onipresente e onisciente. Ele não seria todo poderoso, porque tem alguém, num contraste, que teria as qualidades, só que de maneiras antagônicas. Observem que isso... Quando a gente para pensar, a gente tem que justamente colocar os pontos. João, mas o mal existe. Aquela questão que é muito interessante. Se fala-se muito na teoria de contraste e na teoria de oposições. Eu gosto muito de traçar uma linha de raciocínio que é o quê? O contraste realmente ele existe. Mas nós devemos observar que o contraste ele existe mediante a falta de um item. E a falta de um item gera outro. O que eu quero dizer com isso? Luz e sombra é o melhor exemplo. A sombra, ela existe pela falta de luz. Só que a falta de sombra não gera luz. O que eu quero dizer com isso? A luz não precisa da sombra para existir ou não. A sombra, ela necessita da falta de luz. Observem. Amor e ódio. O amor não precisa do ódio para existir. Mas o ódio é ausência de amor. Tudo, eu gosto muito de pensar no raciocínio de que tudo é falta das bases que nos são solicitadas. Amor, caridade, humildade, paciência. Tudo aquilo que leva o ser humano a algo bom. A falta de qualquer parâmetro desse gera o contraste que nós chamamos. Então, observem. Quando nós pensamos em algo como... e o branco e o preto? O preto, cientificamente falando, não tem cor, não tem emissão de nada. O branco, ele não precisa do preto para existir. Ele é a emissão de todas as cores. Então, quando a hora que você para pensar, para refletir sobre esses assuntos, você começa a falar assim, tá, então, que raciocínio que você quer nos traçar? Deus não criou o mal. Ele não criou a perversidade, ele não criou demônios, ele não criou sofrimento. Todas essas coisas, elas são consequências da falta de alguma coisa. O que nós temos estudado ao longo dos capítulos anteriores? Que o nosso sofrimento, a nossa dor, ela é originada das nossas imperfeições. Deus nos criou imperfeitos. E nos deu o livre-arbítrio para que através dele, através das nossas escolhas, nós possamos, então, evoluir. Mas por que não criar seres perfeitos? Porque na sua sabedoria, igual nós vimos anteriormente, é essencial ter mérito das coisas. É igual aquela questão dos anjos. Por que ele não criou seres já perfeitos, que compreenderiam então ele? Porque qual mérito esses seres teriam se eles já foram criados dessa forma? Nenhum. Então Deus valoriza o mérito, ele valoriza a construção. E o que a doutrina espírita explica é que anjos, espíritos superiores, espíritos puros, eles merecem estar onde eles estão devido ao seu trabalho, devido à sua dedicação, não só para com os outros, mas principalmente consigo mesmo, em olhar para si, em cuidar dos seus defeitos, em buscar ajudar o outro, não esperando nada em troca, mas agindo
como Jesus nos pediu: amai-vos uns aos outros. Então, a partir do momento em que eles começaram a traçar esse caminho, eles foram se burilando, até chegarem nos espíritos superiores, que nós chamamos de anjos, por exemplo. E aí vem a mesma questão. Allan Kardec, neste capítulo, ele faz toda uma analogia e ele vai colocando vários pontos. Mas um ponto interessante. Em muitas religiões se falam que esses demônios, por exemplo, seriam anjos caídos. Isso, para nós, racionalmente falando, não faz nem sentido. Porque como que Deus cria um anjo que em teoria seria algo perfeito, que entende a divindade, que teria qualidades boas, e aí ele se revolta? Então, se ele se revolta, então ele não era puro de coração. Então ele não tinha todas as qualidades muito bem lapidadas. Então esse anjo era imperfeito. Se ele é imperfeito, ele não pode ser anjo. Entende? Então ele começa a traçar várias coisas que nos mostram que essas alegorias não fazem muito sentido. E o ponto principal, que eu acho sensacional: nós descrevemos Deus, descrevemos a natureza conforme nós estamos por dentro. Lembremos aquelas passagens em que colocavam Deus como sendo rei. Quem fez essa alegoria? Reis humanos. Nós visualizamos o externo da forma que nós somos no interno. Então, pessoas soberbas, pessoas que queriam comandar, que queriam súditos, queriam aplausos, é natural que eles observassem, tivessem na cabeça deles um Deus semelhante a esse. Então, observem que, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos caminhando para o caminho da verdade, lembrem-se das palavras de Jesus: conhecerei a verdade vos libertará. O nosso conceito do que vem a ser Deus, a sua divindade, etc., ela vai se alterando e ela vai se burilando. Então essa ideia de que um anjo caído que se revoltou contra Deus e criou-se o inferno e não sei o que tem, ele coloca vários pontos nesse capítulo mostrando que não faria ali sentido. E que, na verdade, o que a doutrina espírita nos mostra é que todos nós somos criados simples e ignorantes. E que, devido ao livre-arbítrio e à escolha de cada um, existem diferentes patamares de evolução. Existem, sim, espíritos que estão no estado de, entre aspas, barbaridade, que estão muito atrelados ainda com o lado material das coisas. Observe uma questão interessantíssima que ele faz uma analogia ali. Seres muito voltados para a matéria, voltados para o que pode acontecer ali, ou o que pode oferecer ali, não estão preocupados com o lado espiritual, não. O que vai acontecer aqui? Observemos. Por que eu falei sobre isso? Na época dos homens primitivos, era muito comum analogias de Deus voltadas para o quê? Para a plantação deles, para a chuva que caía do céu, a doença que alastrasse uma aldeia. Ou seja, eles atrelavam justamente aquilo que eles conseguiam ver. Na época da monarquia, atrelou-se muito Deus à figura de rei, dele sendo um rei e nós sendo seus súditos. Então observemos que cada ponto teve uma mudança ao longo do tempo. E o que a doutrina espírita nos coloca é que quando nós vamos falar sobre a questão, por exemplo, de demônios, né, que até o Allan coloca que não é um termo, né, muito adequado, porque passa-se uma ideia de que Deus criou algo voltado totalmente para o mal, e não é isso. Deus é bom e ele não cria nada de mal, que na verdade é a ausência de bem. Tem uma questão muito interessante que, se não me engano, foi até para Albert Einstein. Perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus e falaram que sim. E aí viraram e falaram assim: mas como que você acredita em Deus criando mal, né? Criando coisas ruins, olha a sua volta, olha quantas coisas ruins estão acontecendo, né? E aí ele simplesmente responde: o mal nunca foi criado. Ele só existe pela ausência de bem. E realmente, a hora que você para pensar nisso, é verdade. Então, toda a reflexão que ele traça nesse capítulo é para nos mostrar o quê? Que existem sim espíritos inferiores, que existem sim espíritos que estão voltados ainda muito para o lado material, para o lado muito animalesco, digamos assim, e que cometem atrocidades. Mas, devido à lei de justiça, devido à lei de causa e efeito,
a doutrina espírita nos explica que esses seres sofrem e muito. Sofrem internamente. Até que chega um ponto onde eles se cansam e eles observam pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio raciocínio, que seguir daquela forma não é o caminho adequado. E aí começam-se a mudança. Observemos nós. Nós passamos por várias situações que ao longo da nossa vida nós fomos burilando, nós fomos mudando. Nossa, a vida foi me amaciando. Será? Ou nós que fomos mudando a nossa perspectiva de ser, de agir e de pensar, mediante as reflexões ali trazidas. Então, quando nós pensamos sobre essa questão, né, que é traga para nós aqui, então, alguns pontos muito interessantes, que a origem dessa crença nos demônios, ela está muito pautada com essa ideia de pensarem só em dois caminhos, né? O bem e o mal. Então, se tem uma figura angelical, vamos criar essa figura aqui, e que nenhuma e nem outra faz sentido, né? Que a igreja, a forma como eles tratam esses demônios também não faz nenhum sentido. Como que Deus criaria esses seres? E esses seres, uns estão livres, outros estão no inferno. Aí por que um está livre e outro não está? Então ele coloca vários questionamentos mostrando que não faz sentido a forma como a igreja prega. Porque tem demônios que estão às soltas e outros estão no inferno. Por quê? E outra, aí ele vai lá, qual que é a função dele lá no inferno? É fazer com que a alma que ele atraiu sofra. Que justiça que é essa? Não faz sentido, né? E segundo a doutrina espírita, na verdade, o que existem são seres inferiores que ainda não despertaram para o lado do bem, que ainda não observaram, que ainda não utilizaram do seu livre-arbítrio com escolhas adequadas, mas, como toda escolha, gera um fruto, né? E pensando nesses raciocínios, tem uma mensagem do Emmanuel que fala de uma questão interessante, que diz assim, aprender e refazer. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhe estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas e volvem ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e os restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o mártiro silencioso dos que levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorreram à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que faziam seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam, impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação da crueldade plantadas por eles mesmos.
Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que suplicavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Bem cirúrgico, né? Que é aquela questão voltada justamente, né, para você fez, você paga, mas ele coloca que além da questão do débito, né, nós devemos então investir e agir no bem e agir no amor. Aí ele continua nesse mesmo capítulo uma outra reflexão, que ele propõe assim, ó. Essa reflexão chama Problema Conosco. Não nos criaria Deus à parte. Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo, há quem as faça correr. Repara os apetrechos de guerra estruturados para assaltar populações indefesas, há quem os organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes, há quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias de sofrimento, há quem os promova. Medita nas indústrias do aborto, há quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio, há quem os resguarde. Reflete nos mercados de entorpecentes, há quem os explore. Enunciando, porém, semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos. A condição moral da Terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos. Todos temos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvairio fazem os desvairios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Então, olha essa mensagem, que ele nos coloca justamente o quê? Que a escuridão, ela existe onde não tem luz. Então, cabe a nós colocar luz neste local. Ele faz uma reflexão muito profunda, que é justamente pelo ponto de que toda situação ruim que nos cabe, que nos acontece, é fruto de nós mesmos. A Terra não é nada mais, nada menos do que o reflexo dos seres que estão aqui encarnados. Se os seres no coletivo fossem bons, todos, a Terra seria boa. O que está acontecendo agora? Uma transição. Nós estamos transicionando. Novos seres estão chegando aí. Observem as crianças que estão vindo. Observem o que está acontecendo. Nós estamos passando por uma transição. E essa transição, justamente, ela está relacionada com essa questão. E aí vem aquela questão, né? Que, como que eu posso mudar isso? Como que eu posso melhorar isso? Trabalhando. Tendo tarefas, fazendo o que nós devemos fazer. E Emmanuel nos convida a refletir. Olha isso daqui. O Cláudio acabou de colocar aqui o pessoal mandando boa noite. Boa noite, Lilian, Maicon, Rafinha, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, ótima noite. Para a gente caminhar para nossa finalização, a mesa, assim, a gente fala assim, a gente tem que melhorar, tem que procurar o caminho do bem, tem que fazer algo diferente. E aí o Emmanuel
tem uma mensagem falando assim: opa, quer trabalhar? Quer melhorar? Quer sair de demônio e ir para anjo? Então beleza. Olha a mensagem. Tarefas. Olha aqui. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, apesar das imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Então todos nós temos funções. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não te alegues impedido, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repare as lições que vertem silenciosas do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhe presidem a espécie, desistindo por isso do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhes depuram a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há um serviço avilante. Aviltante, né? Ou seja, inútil. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabaloar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer o bem, o que se deve fazer. Então, o que ele nos coloca aqui, e justamente pensando nessas reflexões, e justamente o que traz, né, nesse capítulo, é o seguinte: a doutrina espírita nos explica que os seres inferiores estão nessa posição pela falta de conhecimento e pela utilização errada do livre-arbítrio. Hoje, a reflexão que fica aqui para nós é: nós como espíritas, como pessoas que temos a dádiva de ter um conhecimento tão rico que é a doutrina espírita, devemos nos perguntar o que temos feito com o nosso livre-arbítrio. O que nós temos feito dessa oportunidade que aqui estamos? Porque estudamos esse capítulo sobre demônios e vimos que demônios não existem, que são seres inferiores, ok. Que justamente são seres que utilizam do seu livre-arbítrio de maneira inadequada, sofrem muito por isso e ficam estagnados na evolução até chegar ao ponto em que eles decidem evoluir. Mas a lei do progresso é para todos. Mas o tempo é de cada um. E a reflexão que nós temos que fazer é: em que pontos da nossa vida nós talvez não estejamos estagnados, que nós não queremos evoluir, que nós estamos com a cabeça fechada e que talvez esteja nos faltando um olhar mais amoroso, um olhar mais empático, um olhar mais verdadeiro sobre aquela situação, para que então possamos evoluir. Existem vários campos que necessitam de trabalho. E talvez, eu foco muito nisso aqui, eu vou no centro, faço caridade, faço tudo. E o campo interno, e as coisas para com você, para com a sua família, para com seus amigos. Então, cada um sabe aonde a fivela aperta. Cada um sabe o ponto aonde está faltando trabalho e está faltando dedicação. Por isso, eu digo, trabalhemos. Que nós possamos juntos correr atrás, para que nesses pontos, nessas dificuldades, nós não fiquemos inferiores. Nós vivemos hoje num tempo aonde, quando essa oportunidade se encerrar, nós não vamos poder falar: olha, não sabia disso,
Isso aqui eu não estava sabendo. Ninguém me falou disso. Nós estamos numa era extremamente... A comunicação é a chave. Informação é o que não se falta. A pergunta é, o que nós temos feito dessa informação? Imaginemos como vai ficar a nossa consciência mediante pós tudo isso, sabendo da quantidade de informações que nós sabemos, sabendo que cada um está aonde quer estar, que o que acontece comigo é mediante aos meus defeitos, as minhas imperfeições, que enquanto eu não tratar isso, eu não vou conseguir sair do lugar. Como que a gente vai ficar com isso? Então, para viver bem, para buscar a felicidade que nos é prometida, nós precisamos trabalhar. E esse trabalho, todo ele, na visão da criação e do universo, ele é grande. E é o que justamente Emmanuel nos fala. Trabalhe. Toda sustentação, toda a maneira como a gente pensa e se organiza, todo trabalho depende de um outro. Então não existe trabalho maior ou menor. E cada um de nós viemos, e como o Chico diria, né? Nós reencarnamos e nós não erramos o local. Na reencarnação não existe errar endereço. Então nós estamos aonde precisamos estar. E a pergunta que fica é, nós temos trabalhado aonde temos dificuldade? Aonde nós observamos que nós somos inferiores? Nós temos buscado melhorar e trilhar caminhos cada vez melhores? Então esse capítulo justamente nos convida a pensar o quê? Se então não existe um ser criado para o mal, mas existem aqueles que fazem o mal e eu posso ser esse e eu faço essa maldade, reflitemos os pontos onde há essa maldade e o que me leva a fazer isso, para que então a gente pare e pense, opa, como eu posso deixar de fazer isso e melhorar? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Com isso, encerramos por aqui. E na semana que vem, voltamos a falar mais sobre esse assunto. Beijos, beijos e até semana que vem. Abraço a todos.